Olha, eu queria saber o seguinte, você que esteve na Rússia, né, teve a oportunidade de conhecer o pessoal, conhecer o povo, conhecer os militares, como é que você está vendo? Você chegou a lidar com, porque 2009 era outro contexto, né? Não tinha havido a Crimeia ainda. Você chegou a lidar com o pessoal da Ucrânia lá? Eu conheci muitos ucranianos, né? E veja só, né? Quando isso é até estranho dizer, mas quando você vê o Zelensky, ele fala para todo mundo na televisão e ele termina com Slava Ukraine, que é assim que ele diz. Slava quer dizer glória, né? Glória à Ucrânia. Ele termina o discurso dele dizendo glória à Ucrânia. Slava é uma palavra que vem de eslavo. Então glória e eslavo são quase similares, as palavras se derivam. E é interessante porque os russos também são eslavos, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala Slava Ukraine, ele está falando glória a todos os povos eslavos. Então, é triste ver esse conflito, porque são povos irmãos, né? Eles, enfim, a própria Polônia, que hoje é um inimigo praticamente mortal dos russos, também são eslavos, né? Muita gente não sabe, mas a maior parte da população tem uma mistura germânica ali, mas a maior parte da população da Polônia, aliás, o próprio Dnieper, que é onde hoje acertou aquele míssil balístico ICBM, né, o RS-26, foi no Dnieper que nasceu o povo eslavo. Então, sim, você veja Putin atacando o berço de onde tudo começou. Não faz sentido para mim e nem para eles, o povo, tanto o ucraniano quanto o russo, essa guerra, porque de uma forma ou de outra, quase todos ali têm parentes próximos de um lado e de outro da guerra. Então, é uma situação complexa. A gente sabe que são povos, o povo eslavo, ele tem uma cultura militar exacerbada, né? Eu comentei contigo, eu estive várias vezes na Rússia. É muito comum você estar caminhando e nas praças de Moscou tem tanques de guerra como homenagem ao soldado, né, da Segunda Guerra. É muito normal ver estátuas de soldados em homenagem à Segunda Guerra. Praticamente em todo lugar que você vai na Rússia e também na Ucrânia, tem estátuas em homenagem ao soldado. Então, ele já tem uma cultura, que eu falo até que tem a ver muito com a cultura Primakov. Não sei se você conhece a doutrina Primakov. Sim, doutrina Primakov. Isso. Então, eles têm conceitos, né, pós-stalinistas de uma... Seria assim, a gente segue o nosso próprio caminho. E é verdade, porque a escola de engenharia russa e ucraniana, eles sempre fizeram muito com pouco. É uma outra coisa que eu admiro nesses países, né? Eles não têm a verba que um Estados Unidos ou um povo europeu tem, mas eles conseguem criar coisas fabulosas na engenharia com o seu próprio mérito e com recursos bem baixos. Então, eles têm uma reconhecida escola de design, de engenharia, de desenvolvimento de equipamentos, né, tanto equipamentos bélicos como aeroespaciais. Então a gente tem aquela lembrança do Antonov 225 Mira, que é ucraniano, foi feito por engenheiros ucranianos, o maior avião de carga do mundo. Infelizmente foi destruído, né, nessa guerra, nos primeiros dias da guerra. Do outro lado, você veja os russos, né, também com os aviões Sukhoi, o Sukhoi 54 aí, que, enfim, que realiza manobras que nem o F-22 consegue realizar. Então, eles são realmente grandes desenvolvedores. Eles têm essa coisa que envolve tanto a cultura bélica como a praticidade de realizar. Então, eles uniram essas duas coisas, na cultura bélica e a arte de realizar. É uma guerra que você não vê fim, porque são produtores de armamento. Os russos, eles são fabricantes, né? Eu até digo assim, que para o russo, as sanções parece até que é um favor do Ocidente. Imagina só, Farinazzo, Cabral,
que existia o McDonald's na Rússia. De repente o McDonald's fala, não quero mais estar na Rússia. O russo, ele vai falar, ótimo, e eu tenho os fornecedores de frango, os fornecedores de alface, de pão, tá tudo aqui, eu só não vou mais precisar pagar royalty. Então, você quer ir embora? Maravilha, agora o royalty fica dentro do nosso país. Então, é um país muito grande, né? A Rússia, é impossível dominar a Rússia, mas essa guerra nos abre a mente para o que pode acontecer no futuro. E aí eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas imagine que o interesse do Ocidente é realmente repartir a Rússia em vários pedaços, né? Então, hoje a Rússia é uma importante fonte de energia, tanto de gás, petróleo e diversos outros recursos minerais, e de repente a China vê isso com bons olhos, fala assim, olha, deixa a Rússia aí de bucha de canhão nessa guerra, se der errado para os russos, eu entro para a minha parte do bolo. Se der certo para os russos, para mim é bom porque eu não vou ser a próxima bola da vez, né? Então fica aquela situação de geopolítica pura que a gente não sabe que fim vai ter. Essa que é a verdade. Essa guerra, a gente sabe como ela começou, né? Como ela começou tem muito a ver realmente com essa parte, essa região a leste da Ucrânia, era pró-Rússia. O Zelensky é um cara que ele é muito resiliente, muito determinado em expulsar a Rússia da Ucrânia. Começou as desavenças internas, realmente a pessoa que era russa, se sentia russa, tinha cultura russa, não se sentia bem na Ucrânia. Então veja que de situações culturais meramente ali políticas, a coisa foi descambando. Zelensky trouxe a OTAN para dentro, né? Falou assim, ó, vamos botar os mísseis de vocês aqui, e o Putin, que governa com mão de ferro, é aquele cara que, opa, aqui com a minha governança, não, né? E eu entendo, porque eu acho que os Estados Unidos também não toparia ver mísseis russos no México apontados para Washington. Ele também reagiria de uma forma, enfim, criteriosa, como a Rússia está reagindo. Mas isso não quer dizer que a Rússia é boazinha. Na guerra ninguém é bonzinho, né? Isso é geopolítica pura. Então, o que a gente vê é que a Ucrânia, eles são realmente muito resilientes, né? Eles são descendentes de um povo culturalmente militar, belicista, e realmente eu acho que nenhum dos dois vai desistir dessa guerra. Esse que é o grande problema, né? Que a gente vê onde isso vai dar. E aí eu estou muito, muito curioso com o que o Trump vai fazer, já que ele prometeu na televisão, com a cara ali, que ele ia dar um jeito de resolver essa parada. E eu estou bem curioso como é que ele vai fazer isso. Perfeito, Marcos. Eu vou passar aqui para o professor Cabral. Gente, vamos dar o like nos dois canais, tá? Vamos botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Depois vocês procurem aí na Amazon, tá? O livro O Céu Não É o Limite, do Marcos Palhares, tá? Tem umas fotos de MiG muito legais aqui dentro.